Bom dia, a paz. Bom dia, Roberta. Bom dia, Miriam, paz. Bom dia, vamos entrando. Se vocês quiserem mandar um aviãozinho lá no grupo para mim, por favor. Isso aí, Rô. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ju, a paz. Bom dia, Vi. Se alguém puder mandar um aviãozinho lá no grupo, por favor, para deixar o link lá. Aí as pessoas vão entrando e a gente vai iniciando o nosso estudo. Estava lendo aqui Neemias 8, tá bem rapidinho hoje, não é muito longo, é bem curto. São 18 versículos só. Mas o do capítulo 9 é mais comprido, amanhã. Mas dá tempo. Bom dia, Gabi, bom dia, Carol, a paz do Senhor. Amém? Vamos iniciar então, para a gente não atrasar muito. Pega a sua Bíblia aí, Neemias capítulo 8. Pega seu caderno para você anotar as frases. Amém? Neemias 8, hoje nós vamos estudar, é um dos capítulos mais importantes do livro, olha só. Então até aqui nós vimos os muros. Bom dia, Isa, paz. Até aqui nós vimos os muros foram reconstruídos. Agora Deus começa a reconstruir o coração do povo através da sua palavra. E o verdadeiro avivamento não começou quando o muro ficou pronto, mas quando a palavra voltou ao centro. Nós vamos ver o povo vindo de encontro com a palavra, tendo sede da palavra de Deus. Amém? Aí que começa o avivamento. Então o tema de hoje é quando a palavra ela volta ao centro, o avivamento começa. E a nossa frase profética de hoje não poderia ser, a alegria do Senhor será a nossa força. Aqui na Bíblia, na minha versão, tá, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Cada versão tá de um jeito, mas a frase profética de hoje é a alegria do Senhor será a nossa força. Amém? Vamos orar então. Esse versículo-chave é Neemias 8:10, que fala sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Na última linha ali. Isso é a nossa frase de hoje, para a gente não se esquecer. A alegria do Senhor é a nossa força, será a nossa força, ou é a vossa força. Cada versão é de um jeito, mas é o mesmo significado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, para iniciar o estudo. Bom dia quem está entrando aí, Márcia Ribeiro, isso. Paz do Senhor, Elaine, deixa eu ver aqui mais. Eduardo, Gabi. Então vamos iniciar o estudo. Raquel, Elizabeth, bom dia, paz do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, consagramos esse estudo a Ti, ó Pai, que a partir de agora precisamos somente do Teu Espírito, da Tua presença, Senhor. Agora o Teu Espírito colocando palavras em minha boca para conduzir esse estudo, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais nos ensinar, que possamos ter sede cada vez mais da Tua palavra,
assim como vamos aprender hoje em Neemias 8. Pai, nos dá sabedoria do céu, discernimento espiritual, tiras a cegueira espiritual do povo, Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, a tua alegria dentro de nós, a tua força que vem de ti, ó Pai. Assim como nós vemos aqui em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. E em nome de Jesus, conduza esse estudo e que o Senhor possa tocar corações, ó Pai, para que esses corações haja transformação através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Como eu já falei para vocês do tema, até aqui agora, né, uma introduçãozinha aqui, até agora nós vimos que Deus, ele reconstruiu os muros, ele levantou líderes, né? Lembra de ontem, né? Levantamos os líderes, organizou o povo, mas Deus, deixa eu só baixar o som. Mas Deus sabia que os muros fortes não seriam suficientes se o coração permanecesse distante. Amém? Então, Neemias 8, ele vai nos ensinar que uma cidade ela pode estar reconstruída, mas sem a palavra ela continua vazia. Amém? Olha só que forte hoje. A tua vida ela pode estar reconstruída, ela pode estar arrumada, mas sem a palavra ela vai continuar vazia. E hoje vamos aprender que o verdadeiro avivamento começa quando damos novamente lugar à palavra de Deus. Muitas pessoas falam sobre avivamento. O avivamento. Todo mundo quer o avivamento. Mas o avivamento ele só vai começar realmente quando nós damos novamente um lugar à palavra de Deus. Tem pessoas ainda que não estão prontas para viver o avivamento, porque ela não deu nem lugar na palavra de Deus. Ela não deixou nem a palavra confrontar ela. Não tem como ter avivamento. Então o avivamento ele só vai começar quando damos novamente lugar à palavra de Deus. Todo mundo quer avivamento? Quer viver o avivamento? O verdadeiro avivamento? Amém? E muros, eles protegem a cidade, mas a palavra transforma o coração. Amém? Eu quero que você entenda isso hoje. Nós vamos começar a ler Neemias ali. O povo teve fome da palavra. Você tem fome da palavra de Deus? Eu tenho fome da palavra de Deus todos os dias. É isso que Deus quer, que você tenha fome da palavra. Eu fico todos os dias vendo, nossa, preciso lá ler porque estou com vontade de saber agora o que é o próximo, né? O que Deus tem para hoje. Porque a palavra de Deus ela se revela diferente. Se eu vim estudar Neemias de novo aqui com vocês, a gente vai estudar diferente, porque a palavra de Deus ela se renova. Ela vai dar outro entendimento. Se nós estudarmos Atos de novo, que nós estudamos, já vai vir diferente. Já não vai ser a mesma coisa, não vai ser as mesmas frases, não vai ser a mesma direção, vai ser outra direção. Porque a palavra de Deus ela se renova, as suas misericórdias se renovam toda manhã. É isso que é mais, interessante e lindo de ver como Deus ele renova a tua palavra. E isso é muito forte, porque você lê a mesma coisa, mas ela vem com revelação diferente. Amém? A palavra de Deus é viva. Então o povo teve fome da palavra. Nós vamos ver isso aqui, ó. Na minha Bíblia aqui, tá assim, ó. Esdras lê o livro da lei diante do povo. Neemias 8:1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas.
e pediram a Esdras, o escribas, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram o dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta. Eu fiquei imaginando essa cena na minha mente. Eu ativei já a minha criança aí. Você imagine Esdras lendo esse livro em voz alta. O livro com os mandamentos de Moisés, que Deus ordenou a Israel. Você imagine essa cena, diante da praça. Imagine lá na praça, lá onde o povo gosta de fazer as coisas lá. Na Praça Anchieta. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Vocês pensem ele lendo o livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vamos até aqui. Amém? Olha só o que a palavra está dizendo. O povo, ele se reuniu como um só homem e pediu que Esdras trouxesse o livro. Vamos observar um detalhe. Lindo esse detalhe. Foi o próprio povo que pediu para ouvir a palavra. Amém? E o avivamento, ele começa quando nasce sede por Deus. Ninguém precisou obrigar aquelas pessoas, ninguém precisou insistir, elas tinham fome espiritual. Olha só que lindo. E hoje, muitas pessoas têm fome de muitas coisas, mas Deus, ele continua o quê? Procurando pessoas que tenham fome da sua palavra. Amém? Quem tem fome da palavra de Deus nunca sai vazio da presença de Deus. Você tem fome da palavra de Deus? Amém? Quem tem fome da palavra nunca vai sair vazio da presença de Deus. E a palavra, ela foi lida para todos, homens, mulheres e todos que podiam entender, ouvir atentamente, desde a manhã até o meio-dia. Vocês imaginem, lendo desde manhã, vamos por aqui agora, eu até meio-dia aqui falando da palavra de Deus. Olha a fome desse povo. Você ia aguentar ficar aqui até meio-dia escutando? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, de manhã até o meio-dia é palavra. Lendo o livro, né, cheio de ordem, cheio de mandamento. E aí, você ia aguentar? Porque tem gente que não aguenta ficar 30 minutos escutando. Já começa a dar um ciricutico. O demônio já começa a se levantar, se incomodar, quer ir embora. Começa a dar sono, abrir a boca. Levanta para ir no banheiro 1000 vezes na igreja. Gente, tem um ranço disso, Deus que me perdoe, mas fica levantando para ir tomar água, dá uma sede do nada. Agora ficar até o meio-dia, aguenta? É babado, né? Mas a palavra ali está escrito, ó, de manhã até o meio-dia. Tem gente que não aguenta ficar 30, 40 minutos escutando a palavra. Né? Vocês dão risada, não sei quem está mandando risada aí, mas é verdade. Porque tem gente que não aguenta ficar sentado no banco da igreja escutando. Fica levantando, mexendo com os outros, sabe? Fica atrapalhando a comunhão dos outros. A pessoa tem que ter senso. Né? Senso. Eu tenho que começar a lembrar as pessoas, na hora que eu vou ministrar, que eu não gosto que levante. Às vezes eu falo, tá? Eu não gosto que levante. Dependendo do lugar que eu tô, eu falo. Não quero que levante. Se veio aqui para levantar, melhor ir embora. Amém? Já confronto o diabo já no começo já. E quem ama a presença, lá viu? Verdade mesmo. Tira a comunhão da gente. A pessoa, gente, olha, a pessoa não consegue ficar 40 minutos escutando a palavra. Tá com um problema, vai tirar esse demônio que tá aí dentro, vai se libertar. É tudo espiritual, sono é espiritual. O pastor De Ângelo mesmo fala, vamos tirar esse espírito aí que tá incomodando,
né? Porque daí atrapalha todo mundo, não atrapalha só a pessoa, não, atrapalha todo mundo, porque daí a pessoa levanta, todo mundo olha, né? Aleluia, fala a Deus. Desculpa aí, mas é que deu esse encaixe aqui que, gente, olha para você ver, de manhã até o meio-dia é palavra. Não perder por um minuto. Mas quando te prende, você não quer sair dali. A gente vai em conferências que se a gente fica ali a manhã inteira, a tarde inteira escutando palavra, e você não sai dali. E a pessoa que não aguenta isso, ela precisa ser liberta. Sede espiritual, o tempo passa, o coração continua desejando mais. E isso é real, é fato. Amém? A gente só olha no relógio aqui porque a gente tem que trabalhar. Porque a gente tem compromisso, que agora cedo, né, a gente tem que trabalhar. Mas se a gente tiver um horário para a gente ficar e longe, igual numa vigília, muitas vezes, que a gente pode pegar da meia-noite, passar a madrugada orando e falando de palavra, tem que ir sem olhar o relógio. Tira até a gente da bênção, exatamente, porque irrita a gente. Meu Deus, irrita. Eu fico extremamente irritada. E eu sou uma pessoa extremamente metódica, chata, sistemática, então pense bem a minha cara, né? Eu falo, Deus, ele melhorou muita coisa em mim, mas a minha cara é duro, é osso. E quando existe sede espiritual, né, o tempo passa, o coração continua desejando mais. E onde existe sede, ouvir a palavra, deixa de ser obrigação e passa a ser prazer. Amém? Onde existe sede, ouvir a palavra, deixa de ser obrigação e passa a ser prazer. Amém? Vocês estão dando risada, mas é forte, viu? É real isso. A cara fala, né? É difícil mesmo. E Esdras, ele abriu o livro e o povo se levantou. Olha que, gente, imagina essa cena. Vamos ali, ó. Vamos ler ali, ó. Lá no 4 que a gente vai continuar. Ó. Esdras, o escriba, estava num púlpito. Estava lá ele, em cima de um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeías, e sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro, olha só, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. E quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Vocês imaginem, ele abriu no livro e o povo se levanta. Hoje em dia, a gente até perde esse costume de abrir a palavra e o povo se levantar. O povo fica sentado ainda, né? Não tem essa reverência pela palavra. E quando Esdras abriu o livro, todo o povo ficou em pé. Era um gesto de honra. Ou tem pastores que falam para ficar, né? Ensina a igreja a fazer isso. Tem pastores que ensinam, tem uns que não ligam, não sei. Ela merece honra. Se estiver travando, sai e entra de novo, gente. As pessoas não têm sido mais. Deus está falando e o povo vira as costas e sai. Misericórdia. É isso mesmo. Ó. E olha o que está escrito aqui. A palavra, né, merece honra. E hoje nós precisamos voltar a tratar a Bíblia como aquilo que ela é. É a voz de Deus para nós. É aqui que Deus fala. A voz de Deus é essa. Gente, Deus que me perdoe, mas tem gente que só vai atrás de profecia e porque eu vou lá em fulano, porque fulano vai revelar. Bíblia. Amém? Conheço muita gente que vai em lugar que gosta só porque fulano revela, fulano entrega, fulano quer escutar Deus, abre a Bíblia. Leia que Deus se revela para você. Porque a pessoa ela quer escutar o quê? Só a parte boa, né? Ela quer ali pegar uma palavra, Deus falou, mas também não muda nada. Ela foi lá, recebeu, mas também não mudou nada, continuou do mesmo jeito. Tem gente que é assim, gente, Deus que me perdoe, mas conheço.
enche a igreja, né? Aí vai tudo lá na frente, chora, e, vamos ver se vai mudar mesmo, né? Vai cair, vai falar, vai não sei o quê. Mas depois continua a mesma coisa, não abre nem a Bíblia. Amém? Gente, as pessoas estão desse jeito, infelizmente. A Bíblia, ela precisa voltar. A voz de Deus é aqui, ó. Se a gente sentar e ler isso aqui, todo dia nós levamos um chicote de Deus. Todo dia. Todo dia tem um chicotinho para Deus dar em nós. Amém? E quando honramos a palavra, abrimos espaço para Deus transformar a nossa vida. Amém? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com emoção, gente. Eu tenho muito medo, às vezes, de, tá ali falando com as pessoas e ser algo pela emoção. A gente tem que tomar cuidado. Tem que estar com o espírito ali ativo para não falar besteira. Amém? Tá travando demais? Meninas, tá travando a live? Se tiver travando, sai e entra de novo que ela destrava. Às vezes é a internet. Deixa eu ver, a minha internet aqui tá normal. Espera aí. Ah, eu acho que a minha internet tá ruim, gente. Espera aí. Tá, eu acho que, sabe o que tava? No 4G. Gente, tava torrando o meu 4G aqui. Esqueci de ativar o Wi-Fi, não sei por que eu não tava pegando. É porque eu tô na minha mãe, tinha que colocar o Wi-Fi da minha mãe. Agora veio pra mim. Agora melhorou. Tava no 4G, gente. Roubando minha internet. Socorro, vou ficar sem internet se eu sair depois. Queimando a internet na live. Meu Deus. Agora melhorou, porque agora tá no Wi-Fi. Gente, ainda bem que vocês falaram. E o 4G fica travando, né? Porque daí acho que fica oscilando a internet. Torrando 4G, 5G, sei lá. Ai, Deus, onde que eu parei agora? Até me perdi. Aqui, amém. Tá tudo certo? Voltaram aí? Vocês estão aí? Aí, agora vai. Amém. Ai, Deus, cadê a Miriam? Cadê as meninas que estavam travando? Tá tudo aí? Estão aí as meninas? E quando honramos a palavra, abrimos espaço para Deus transformar a nossa vida. Amém? Quando honramos a palavra, abrimos espaço. É o que a gente está falando. Se nós honramos a palavra de Deus, nós abrimos espaço para Deus transformar a nossa vida. E o povo, olha só ali, vamos ler o 6, ó. O povo adorou antes de entender tudo. Amém? Vamos lá, ó. Esdras louvou o Senhor, grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Agora não trava mais, meninas. Tá no Wi-Fi. Socorro, Deus. Ainda bem que vocês falaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Grifa aí o 6, olha que lindo isso. Inclinando-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Rosto em terra, gente. Amém? Como diz, é muita boca no pó, né? Eles responderam: Amém, amém. Depois levantaram as mãos, inclinaram e adoraram. Antes mesmo da explicação completa, olha só, eles reconheceram que Deus estava falando. Vocês imaginam essa cena, que lindo? O coração deles estavam prontos. Estavam ali prontos, um coração ensinável, um coração sempre que recebe aquilo que Deus quer falar. E hoje, você está com um coração ensinável para receber aquilo que Deus quer falar? Está com o coração, Senhor, estou com o coração disposto a que o Senhor me transforme, me molde como o Senhor quer. A palavra ela foi explicada ali, ó.
No 7, ó. E Jesuá, Bani, Seriba, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, gente, esses nomes, moia gente, né? Azarias, Anã, e os levitas ensinavam a lei e ao povo permaneciam no seu lugar. Eles iam lendo, olha só, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente. Que lindo, ó. Dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Olha só que lindo isso. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos, olha lá, este dia consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Vocês choram quando ouvem a palavra de Deus? Tem palavra, né, gente, que é todo dia vontade de chorar. Então ele disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalme-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Olha só que lindo, tá? Que está escrito aqui. Os levitas liam e explicavam o sentido do texto para que todos compreendessem. E isso é muito importante. Não bastava apenas ler, era necessário entender. Amém? Conhecimento sem entendimento não produz transformação. Você precisa entender, ter entendimento para produzir frutos, transformação. É por isso que estudamos a Bíblia. Olha só, é por isso que nós estamos aqui, versículo por versículo, estudando a palavra. Amém? Deus, ele não quer apenas leitores. Foi lá, leu, tá. Mas daí não entendeu, não conseguiu trazer aquela palavra para a vida. Aquela palavra, ela tem que ministrar em você. Deus, ele deseja praticantes que compreendam aquilo que ouviu. Você está compreendendo hoje o que você ouviu aqui hoje? Amém. Então você compreendeu, você vai colocar o quê? Em prática. Você vai chegar na igreja agora, não vai ficar se levantando, você não vai ficar indo tomar água, indo no banheiro toda hora. Você vai abrir a Bíblia e vai querer palavra. Amém? É um ensinamento. O povo começou o quê? A chorar. Ali no 9, que quando entenderam a palavra, começaram a chorar. Eles perceberam o quanto haviam se afastado de Deus. Quando você lê uma palavra e você entende que você se afastou de Deus, isso já é um confronto de Deus, né? Ali o povo, eles perceberam isso, que eles haviam se afastado, e eles começaram a chorar, um choro de arrependimento, de quebrantamento. E a palavra, primeiro, ela te confronta, ela mostra onde precisamos mudar, aonde você precisa mudar. E antes de produzir alegria, ela produz arrependimento. Amém? Antes de você sair alegre, falando de Jesus, que é isso e aquilo, ela vai produzir um arrependimento em você primeiro. Você vai se arrepender. Amém? Quem permite que a palavra o confronte, vai experimentar uma verdadeira transformação. Só que todos os dias nós somos confrontados quando vamos ler a palavra. Eu falo para vocês, toda vez que eu sento aqui, Deus me ministra de um jeito. Toda vez que eu sento ler, Deus me confronta de um jeito. Eu choro. A minha Bíblia até tá pingada aqui, suja, coitada. Por quê? Porque a palavra nos confronta. Não precisa ninguém vir botar a mão na sua cabeça e ficar lá dando profetada em você. É só você vir aqui,
abrir a palavra, começar a ler, deixar o Espírito Santo revelar, que ela vai começar a ministrar no seu coração. Mas você precisa querer, você precisa deixar isso acontecer. Amém? Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, começa nos livros mais fáceis. Mateus, Lucas, leia Salmos, que são orações, Provérbios, é lindo Provérbios. Amém? Lucas e Mateus são livros fáceis e tem bastante falas de Jesus ali. Então, não era dia de tristeza, como fala ali no 10. Neemias e Esdras disseram, não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a vossa força. Provérbios é lindo, Provérbios é da mulher que edifica seu lar. A alegria do Senhor é a nossa força. O arrependimento, ele não termina em culpa, ele conduz ao perdão. Amém? Quero que você entenda isso. O arrependimento, ele não vai terminar em culpa. Deus já está te perdoando, te limpando. Ele vai produzir o quê? Você é o perdão. Ele conduz ao perdão. E Deus, ele não queria um povo preso à condenação. Olha só, ele queria um povo restaurado. Amém? E o arrependimento nos leva perto de Deus. E a culpa tenta nos afastar. Tem pessoas, até lembrei agora aqui de algo, que tem pessoas que vão lá, pedem perdão a Deus, chora e se arrepende. Deus já te perdoou. Deus, ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Amém? Você pediu, chorou. Só que tem pessoas que ainda no íntimo dela fica se culpando e não se perdoa. Gente, isso é perigoso. Enquanto você não se perdoa, você precisa se perdoar. Se Deus já te perdoou, você precisa se perdoar também. Porque tem pessoas que ficam remoendo aquilo que fez e ela não aceita, mas Deus me perdoou, amém. Mas eu não aceito esse perdão, porque se você tiver esse pensamento, é difícil Deus também agir na sua vida. Você fica com as bênçãos travadas. Você precisa ser liberta, não sentir culpa nem condenação. Amém? Quando Deus fala assim, eu te perdoo, você está restaurada e lavada e remida, você está buscando um arrependimento, ele já te perdoou. Deus, ele não volta atrás. Amém? Se você buscou o perdão de Deus, ele já te perdoou. Mas no teu íntimo, se você ficar com aquele pensamento ainda, mas Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Não, eu não me perdoo, aquilo que eu fiz é horrível, e não sei o quê. Ou então, mas Deus perdoa, mas eu ainda não consigo perdoar o que aquela pessoa fez. Se aquele teu íntimo ficar com isso ainda, as bênçãos na tua vida continuam travada, tá? Eu tive esse aprendizado, eu estava estudando sobre isso, e eu lembrei de falar isso agora para vocês, e eu achei muito interessante isso. Porque muita gente pede perdão a Deus, mas ainda no íntimo fica com um sentimento de culpa, que ainda não merece, que, mas não, você precisa se perdoar. Você precisa. Deus te perdoa, mas você também precisa se perdoar. Amém? E ali em Neemias, vamos continuar aqui. Compartilhe com quem não tem. Neemias, ele orienta que comam, que bebam e envie porções para quem não preparou nada. Quem experimenta a graça aprende a compartilhar. O avivamento também produz generosidade. Amém? Quem é alimentado pela palavra também alimenta outras pessoas. Amém? Olha só que lindo. Nós aprendemos, nós queremos passar, não queremos? O avivamento, ele produz isso, uma generosidade. Quem experimenta da graça, a gente quer compartilhar. Quando Deus começou a tocar a minha vida, transformar a minha vida, eu comecei o quê? A querer compartilhar, a querer passar. É isso que Deus faz. Quem é alimentado pela palavra também alimenta outras pessoas. E a palavra, ela produz obediência. Nós vamos terminar ali, do 13 ao 18.
né? Vamos lá, ó. Acalme-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham a fazer. Uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem a palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do sétimo mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça dos portões das águas e na praça dos portões de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Naum, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Amém? Nos dias seguintes, estudando mais profundamente, descobriram que Deus havia ordenado a festa dos tabernáculos. Então, obedeceram. Então, conhecer a palavra é importante, mas obedecer é o que transforma. Eles não disseram, que interessante, eles disseram, vamos fazer. Amém? E a maturidade espiritual, ela aparece quando transformamos conhecimento em obediência. Amém? Esse é o estudo de hoje. Se esse estudo deu para você entender que quando você tem conhecimento, você precisa transformar ele em obediência. Se você aprendeu aqui hoje, coloque em prática, em obediência, tudo o que você aprender nesses estudos que nós estamos fazendo em Neemias. As 3 grandes lições para a gente terminar. Número 1, que o verdadeiro avivamento ele começa na palavra. É o que nós falamos já de início. Todo mundo quer viver um avivamento? Quer, claro que quer. Mas o verdadeiro avivamento ele vai começar na palavra. Senhor, dá-me fome da tua palavra. Temos fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus. Ponto 2, a palavra ela confronta, cura e restaura. Eu permito que Deus transforme o meu coração. Amém? Você precisa permitir. Amém? Permita que Deus transforme o seu coração. E o 3º ponto, a alegria do Senhor fortalece quem permanece na presença. Minha força não vem das circunstâncias, vem do Senhor. A alegria do Senhor fortalece quem permanece na presença. A nuvem da presença precisa estar o tempo todo com você. O dia todo, 24 horas ao dia. Você precisa andar com a nuvem da presença. Ah, mas como que é isso? O tempo todo lembrando, o Senhor hoje me ensinou isso. Não posso, tenho que... não dá. Fulano já veio com conversa fiada para você. Meu Deus, não dá. Senhor, mantém-me aqui o espírito que eu faço agora. Você tem que estar ali, o tempo todo. 24 horas com o Senhor. E é difícil? Lógico que é difícil. Que vem coisinhas tentando distrair a gente o dia todo, né? E olha, até esqueci aqui, agora que eu lembrei, olha só o título aqui do 9, amanhã.
arrependimento e confissões de pecados. Quero nem ver a chicotada de amanhã. Só de ler esse título da Bíblia, já vai vendo que vai ser pesado. Né? Fala Deus, fala Deus. Amém? Vamos encerrar então com uma oração. Confissão de pecados, arrependimento, fidelidade de Deus ao longo da história. E veremos mesmo que o povo foi infiel e Deus permaneceu fiel. Meu Deus. Deus e seus mistérios. Mas é gostoso, né, gente? Vivendo e aprendendo. E eu falo, Senhor, obrigada por o Senhor estar me levando a aprender todos os dias, porque pelo menos aquele versículo que fala que o povo vai perecer por falta de conhecimento, eu não vou perecer por falta de conhecimento. Em nome de Jesus, porque todo dia eu busco aprender. Todo dia. Eu não quero perecer como povo, não. Não quero. Eu quero palavra, eu quero ler o que está escrito na tua palavra. Parem de ficar indo atrás de profetada. Bíblia. Bíblia. É uma delícia, lógico que é uma delícia aí nos lugares cheios de profetados. Você sai só que você quer ouvir, né? Amém? Mas Deus sabe, a hora que Deus vai falar com você, Ele manda a pessoa falar com você. Quando é alguma resposta, alguma direção ali que você está buscando, Deus ele usa qualquer pessoa para falar. Ele usa quem Ele quer. Amém? Então, a gente tem que buscar aprender na Bíblia, o que está escrito. Isso é a boca de Deus, a voz de Deus é isso. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse ensinamento, por esse dia, por mais um dia, Senhor, estarmos aqui conhecendo mais de Ti, ó Deus, tendo mais intimidade, relacionamento contigo, Senhor. Que essa palavra entre em nossos corações, que possa ser transformados, mudados e que possamos obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, conduz o nosso dia, nossa manhã, e que possamos ficar debaixo da nuvem da presença, que é o que nós buscamos, porque nós temos sede de Ti e fome de Ti todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, coloca os Teus anjos ao redor da casa dessas pessoas que estão assistindo essa live e que ainda vão assistir, Senhor. E que o Senhor nos conduza nessa manhã com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Depois você vê, quando Deus manda até a rua, Ele fala. Amém. Até amanhã. Amanhã eu vou vir 5 horas da manhã, tá? Pra gente fazer o 9. Aí fico 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13. 4 dias a gente termina daí. Amém? 4 dias. Aleluia. Aí a gente já termina semana que vem, Neemias. Aí eu vou tirar férias, né, gente? Sim, essas férias. Vai ser férias daqui, do estúdio. Mas com certeza eu vou levar minha Bíblia, minha palavra. Eu só não vou fazer live, né? Não vou ficar mandando as coisas no grupo. Eu vou descansar uma semana, mas estou pronta para voltar depois com muitas coisas. Amém? Então por isso que eu quero terminar Neemias agora, para a gente depois voltar. Eu vou na primeira semana de agosto e já volto na segunda para a gente, trabalhar de novo. Amém? É só um descanso que Deus nos permitiu, que fazia a hora que eu estava querendo. E Deus deu essa graça para nós irmos descansar uma semana, eu e meu digníssimo marido. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã nós vem 5 horas. 5 horas é melhor. É mais garantido, porque, gente, de noite tudo acontece. Amém. Deus abençoe, viu? Amanhã estamos aí. Internet tá ruim ainda? Agora eu mudei a minha aqui. Mas depois eu vou deixar salvo, daí vocês assistem de novo.
Pega de onde vocês não conseguiram. Deixa eu ir lá trabalhar, vamos abrir o estúdio.